Olá pessoal, hoje na nossa aula de algoritmos e estrutura de dados nós vamos ver as árvores balanceadas e a primeira delas que a gente vai estudar são as árvores AVL. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje. Primeiro eu apresento os objetivos, em seguida faço uma introdução e após isso a gente começa a estudar as funções de manipulação de árvores AVL. Os objetivos então dessa aula são apresentar os conceitos básicos sobre as árvores AVL e demonstrar, a manipulação dessa estrutura de dados por meio de pseudocódigos e também por meio de animações. As árvores AVL elas foram introduzidas em 1962 por Adelson Velsky e Landis, daí o nome, árvores AVL, A de Adelson, V de Velsky e L de Landis. As operações de busca, inserção e remoção em uma árvore AVL com n elementos, elas podem ser efetuadas em O de log de n, na base 2. Isso no pior caso. Por quê? Qual que é a vantagem disso? Porque na árvore binária de busca, ela tem uma desvantagem, que dependendo da ordem em que os elementos são inseridos, pode ser que essa árvore fique degenerada. Ou seja, ela vai ficar como se fosse uma lista encadeada. Tá? E a árvore AVL ela vai balancear esses elementos. Como assim balancear? Ela vai balancear de forma que a subárvore da esquerda tenha o mesmo peso da subárvore da direita. Tá? A mesma altura. É claro que assim, na árvore AVL, essa altura, esse peso das duas subárvores não vai ficar igual, mas elas vão ficar dentro de uma tolerância. Tá? E isso vai garantir que uma árvore AVL ela nunca tenha uma altura, ela tem uma altura de até 45% maior que uma árvore perfeitamente balanceada. E o que é uma árvore perfeitamente balanceada? Vamos ver essa imagem aqui. Essa é uma árvore perfeitamente balanceada. Tá? Então você vai ter todos os nós, folhas, eles vão estar na mesma altura. E ela vai estar totalmente preenchida, Todos os níveis vão estar totalmente preenchidos. Essa é uma árvore perfeitamente balanceada. Então, olha só. A árvore degenerada é esse caso aqui à direita que eu comentei com vocês. Tá? Os elementos eles foram inseridos de uma forma que a nossa árvore ficou como uma lista encadeada. Então, olha só. Digamos que aqui a gente tem 5 elementos. Eu quero procurar nessa árvore o elemento com valor E. Então eu vou ter que percorrer 1, 2, 3, 4, 5 nós até encontrar esse elemento. Tá? Se eu tivesse 1024 elementos nessa árvore degenerada, eu ia ter que percorrer 1024 nós até encontrar ela. Tá? Esse que é o problema de uma árvore binária de busca degenerada. Então o que vai acontecer? Numa árvore AVL, a gente vai ter essas operações de busca, elas vão ocorrer em log de n, na base 2. Ou seja, se eu tivesse 1024 elementos inseridos numa árvore AVL, para fazer uma busca, eu ia precisar de no máximo 10 iterações. Por que 10 iterações? Porque log de 1024 na base 2. Tá? É igual a 10. Então, essa árvore, os nós vão estar organizados de forma que diminui o número de buscas que eu vou precisar fazer. Tá? Então, essa aqui é um exemplo de uma árvore AVL, uma árvore balanceada. Tá? Então, se eu tivesse 2048 elementos, o que ia acontecer? Numa árvore AVL, eu ia precisar de 11 iterações. Tá? Para encontrar um elemento, ou para inserir um elemento, ou para remover um elemento. Tá? Se eu tivesse 4.096 elementos numa árvore de busca, eu ia precisar de 12 iterações. Tá? Muito diferente de uma árvore degenerada, uma árvore binária de busca, onde eu ia ter que, no pior caso, procurar, iterar sobre 4.096 elementos. Tá? Essa é a vantagem de uma árvore balanceada. E olha só, aqui a gente tem um exemplo. A árvore AVL ela vai ter uma certa tolerância, ela não vai ser perfeitamente balanceada, como essa aqui que a gente viu.
ela vai ter uma certa tolerância no desbalanceamento. Então olha só, aqui à esquerda a gente tem uma árvore AVL, e aqui à direita, né, por mais que elas tenham a mesma altura, essa aqui não é uma árvore AVL, tá? E a gente vai entender o porquê. O primeiro ponto é o fator de balanceamento, que a gente vai ter que calcular para cada nó. Tá? Mas antes eu vou mostrar aqui os outros conceitos. Uma árvore AVL, então, ela é definida como, né? Ela basicamente é uma árvore binária de busca, mas ela tem algumas restrições, né? Então ela pode ser uma árvore vazia também é uma árvore AVL, ou ela pode ser uma árvore binária de busca em que a subárvore da esquerda, né, a altura da subárvore da esquerda e a subárvore da direita, a altura da subárvore da direita, elas não têm uma diferença muito grande de altura. E qual que é o valor dessa diferença? Tá? O valor dessa diferença ela tem que ser no máximo igual a 1. Tá? Aqui, considerando que é o módulo, né? O valor absoluto. Então pode ser 1, menos 1 ou 0 a diferença dessas alturas das subárvores. Tá? Então, o que vai acontecer? Para cada nó, você vai ter que analisar as subárvores. Se a diferença de altura dessas subárvores, né, for menor ou igual a 1, né, ou menos 1, no caso, menos 1, 0 e 1, então ela é uma árvore AVL. Se cada um dos nós tiver essa restrição, garantir isso, então a sua árvore é uma árvore AVL. Tá? Então, um ponto importante aqui é a gente calcular a altura de cada nó. Tá? Para a gente calcular a altura da subárvore, porque a altura de uma subárvore é igual à altura do nó raiz. Tá? Então olha só, para a gente calcular a altura de um nó, a gente vai seguir esse algoritmo aqui. Primeiro a gente verifica se o nó é um nó folha. Tá? Essa é a manha aqui, né? A estratégia. A gente verifica se o nó é um nó folha. Se o nó for um nó folha, então a altura dele é 0. Tá? Caso contrário, o que a gente vai fazer? Se o nó não é um nó folha, a gente vai ter que analisar a altura das subárvores, dos filhos, né, desse nó. Então a gente vai pegar a maior altura dos filhos e somar mais 1. Tá? Pode parecer um pouco complicado, mas não é. Antes de mostrar o algoritmo, vamos calcular aqui a altura desses nós. Então eu vou marcar aqui em vermelho a altura de cada nó. Primeiro ponto, né, ponto-chave, é a gente começar pelos nós folhas, né, porque é o mais fácil. O nó folha ele tem a altura 0. Então esse aqui é 0, esse é 0 e esse é 0. Tá? Agora vamos para o outro nó, né, os outros nós, que não são nós folhas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a altura dos filhos, verificar qual que é o que tem a maior altura e somar mais 1. Então nesse caso aqui, só tem um filho, né, desse nó com valor 1. Então eu vou pegar a altura desse filho, que é 0, e somar mais 1. Então vai dar 1. A altura desse nó com valor 4 vai ser a mesma coisa. Né? Eu vou pegar esse filho, que é 0, e somar mais 1. Né? Esse aqui, ele tem 2 filhos. Então o que vai acontecer? A gente vai pegar a altura dos filhos, comparar os dois, ver qual que é o filho que tem a maior altura, que no caso é o nó com valor 4, e somar mais 1. Então esse nó com valor 6, a altura dele é igual a 2. Tá? E aqui no nó raiz, o que vai acontecer? A gente vai pegar a altura do filho aqui, né? O filho que possui a maior altura, que é esse aqui, e vai somar mais 1. Então vai dar altura 3. Então a altura dessa árvore é igual a 3. Tá? Aqui, mesma coisa, né? Vamos fazer dessa árvore aqui também. Começa pelos nós folhas e depois parte para os outros nós. Esse aqui vai ser 1, esse aqui vai ser 1, esse aqui vai ser 2, né? E esse aqui vai ser, pega a altura o filho que possui a maior altura e soma mais 1. Então esse nó possui a altura 3. Então a altura dessas árvores é igual, né? Agora vamos ver o pseudocódigo. O pseudocódigo é muito simples. Pseudocódigo, aqui no caso, o algoritmo é um algoritmo recursivo.
Tá? Ele vai receber um ponteiro para o nó e vai retornar a altura desse nó. Por convenção, a gente pode calcular aqui de outra forma. A gente pode colocar que ao invés do nó folha, se o nó folha possui altura 0, os filhos dele, ou seja, né, os ponteiros que apontam para o nu, ele possui altura -1. Tá? Então nesse caso aqui, olha só, a gente poderia pensar dessa forma. Esse nó aqui com valor igual a 2, ele possui 2 filhos que apontam para nu. Né? A mesma coisa esse aqui. Possui 2 filhos que apontam para nu. Tá? Aí o que vai acontecer? Cada filho tem valor de altura igual a -1. Isso é só para tornar o nosso algoritmo mais fácil, tá? Mais simples, na verdade. Então, cada filho, né, se o filho é igual a nu, então a altura dele é -1. Então, a mesma coisa aqui. -1, -1, -1 e -1. Então, pensando na lógica, é o seguinte. Na hora de calcular a altura desse nó, que é folha e possui altura 0, eu posso calcular de outra forma. Posso calcular o seguinte. Eu pego a altura do filho. No caso aqui, os 2 filhos têm a mesma altura, então pode ser qualquer um. E somo mais 1. Então, quando eu somar, vai ser -1 mais 1 vai dar 0. Tá? Então, é só uma forma diferente de calcular. Então, é isso que vai ser feito aqui. Se o nó é igual a nu, então a gente vai retornar a altura dele igual a -1. Tá? Agora, caso contrário, o que vai acontecer? Eu vou calcular a altura do filho da esquerda, a altura do filho da direita, e vou verificar qual que é o que tem a maior altura e somar mais 1. Tá? Então, dessa forma, a gente faz o nosso algoritmo ser mais simples. Tá? Mas as duas formas dá certo. Se a gente verificar se o nó é um nó folha. O único problema é que eu teria que verificar aqui, né? A verificação ia ficar um pouco mais chata. Porque eu ia ter que verificar se o nó é um nó folha. Para verificar se o nó é um nó folha, eu ia ter que verificar os filhos dele. Tá? Então, aqui é um teste só. Então, é mais simples. Aqui tem um detalhe aqui que é o seguinte. Eu poderia fazer essa função como uma função recursiva e chamar aqui a própria função. Mas nas árvores AVL, a gente vai armazenar essa altura como um valor no nó. Tá? Então aí o que vai acontecer? Toda vez que a gente fizer uma atualização, ou seja, inserir ou remover um elemento, aí a gente vai atualizar essa altura do nó. Tá? Por quê? Calcular a altura tem um custo, tá? Que é esse custo aqui, que é igual à altura da árvore. Então a gente só vai eu ter que ficar calculando a altura várias vezes, vai ter um custo, né? Que é esse custo aqui. Então ao invés de ter que ficar toda hora calculando, a gente armazena esse valor e calcula ele só quando for necessário. Tá? Então, esse que é o objetivo da gente armazenar essa altura, tá? Para não ter que ficar calculando toda hora, porque aqui a gente vai usar muito. Tá? E olha só, eu posso utilizar, se eu fizer isso, armazenar a altura no próprio nó, ao invés de ter que ficar calculando, né, eu posso calcular dessa forma. Né? Se o nó que eu estou querendo calcular a altura é igual a nu, então a altura dele é -1. Né? Seguindo a lógica que a gente pensou. Caso contrário, eu retorno a altura dele, que está armazenada no próprio nó, n, que eu estou chamando aqui de n. Tá? Agora, o outro ponto-chave das árvores AVL é a gente calcular esse fator de balanceamento, que eu estou chamando aqui de FB, para a gente saber se a nossa árvore está balanceada ou não, se ela está equilibrada. Né? Como que a gente vai calcular esse fator de balanceamento? Muito simples. Tá? É o seguinte, a gente vai pegar um nó, eu quero calcular o fator de balanceamento desse nó. Então eu vou ter que verificar a altura dos filhos das subárvores da direita e da subárvore da esquerda. Tá? Então eu vou calcular a altura dessas subárvores e vou fazer a diferença delas. Tá? Então quando eu calcular a diferença, eu tenho que ter, para a minha árvore, para o nó ser considerado balanceado, eu tenho que ter um valor igual a -1, 0 ou mais 1. Se for igual a 2 ou -2, né, significa que a minha árvore o meu nó não está balanceado. Tá? Então, um nó folha, ele possui fator de balanceamento sempre igual a 0. Tá? Essa é a convenção que a gente vai utilizar.
Aí olha só, né? Nosso fator de balanceamento é muito simples, né? A gente consegue calcular no olho. Então olha só, se o nó é um nó folha, o fator de balanceamento dele é igual a 0. Se o nosso nó possui só um filho, o que a gente vai fazer? A gente calcula. Deixa eu até marcar aqui, né? A gente calcula a altura desse filho, que é menos 1, menos a altura desse filho, que é 0. Então fica menos 1, o fator de balanceamento desse nó, FB, vai ser igual a menos 1 menos 0. Ou seja, menos 1. Da esquerda menos da direita. Esse aqui, por que é 0? A gente pode calcular da seguinte forma, né? Menos 1, que é a altura do filho da esquerda, menos 1, menos a altura do filho da direita. Tá? Que aí vai dar 0. Esse é como que a gente calcula o fator de balanceamento. Aqui, olha só, a altura desse é 0, porque é um nó folha, e esse aqui também é 0. Então o fator de balanceamento desse nó vai ser igual a 0 menos 0. Então está balanceado, 0. Esse aqui vai ser a altura desse nó, que é 0, menos a altura desse nó, que é menos 1. Então fica menos 1, né? Que vai dar igual a 1. No olho, a gente consegue, com um pouco de treinamento, a gente vai conseguir perceber quando a nossa árvore estiver balanceada. Mas, né, calculando, utilizando a fórmula, é só seguir essa formulinha aqui que a gente consegue calcular o fator de balanceamento de forma bem simples. Então, olha só, aqui eu já tenho o fator de balanceamento de cada nó. A gente só tem que tomar cuidado, a gente não pode confundir o fator de balanceamento com a altura. Então olha só, eu vou colocar a altura em azul. Tá? O primeiro passo para a gente calcular o fator de balanceamento, por exemplo, aqui, é primeiro calcular a altura de cada nó. Né? Então, o que acontece? A altura desse nó é 0, desse nó também é 0. A altura desse nó vai ser, né, a maior altura dos filhos mais 1. A gente acabou de calcular ali atrás, né, uns 2 slides atrás. A altura desse nó é 0. E a altura desse nó vai ser a altura do maior filho, que é esse aqui. Quer dizer, a maior altura dos filhos, né, que é esse aqui, mais 1. Então a altura desse nó é igual a 2. Agora tem que calcular as alturas aqui, né? Nó folha, altura 0. Aqui, altura 0. Aqui, 0, 0. Os nós folhas, né? Esse aqui vai ter altura igual a 1. Esse igual a 1. Esse 0. Esse 0. A altura desse nó, pega a maior altura dos filhos, que vai ser 1, e soma mais 1, que vai dar 2. Aqui é a mesma coisa. A altura desse nó é a maior altura do filho, que é esse aqui, mais 1. Né? Esse aqui vai ter altura igual a 3. E esse aqui, nó raiz, vai ter igual a altura 3 mais 1. Tá? 4. Tá? Então, em azul está a altura. Agora, como que a gente calcula o fator de balanceamento? Que eu vou colocar em vermelho aqui. O fator de balanceamento, né? Se o nó é um nó folha, o fator de balanceamento é 0. Né? FB igual a 0. Então aqui eu vou colocar FB igual a 0 também. Desse aqui, qual que é o fator de balanceamento? 0 menos 0. Então vai dar 0. Esse aqui é 0. Qual que é o fator de balanceamento desse nó? Né? Vai ser a altura desse filho da esquerda menos a altura do filho da direita, que vai dar 1 menos 0. Então vai ser mais 1. Mais 1. Né? Agora vamos passar para cá. O fator de balanceamento de nó folha é igual a 0. Esse aqui é 0. Esse aqui também é 0. E esse também é 0. Tá? É o mesmo valor que está dentro do nó. O fator de balanceamento desse aqui vai ser a altura do filho da esquerda, 0, menos a altura do filho da direita, que é 0 também. Então o fator de balanceamento aqui é 0. Esse é 0, 0 também. Qual que é o fator de balanceamento desse aqui? Vai ser 0 menos 0, em azul, né?
Então, o fator de balanceamento igual a 0. Qual que é o fator de balanceamento desse nó? O fator de balanceamento aqui vai ser igual à altura desse nó, em azul, 0, menos a altura desse nó, né, em azul. Então, fica 0 menos 1. Então, o fator de balanceamento aqui vai ser igual a menos 1. Né? Qual que é o fator de balanceamento desse nó? Aqui vai ser igual à altura do nó da esquerda, que é 1, menos a altura do nó da direita, que é 0. Então aqui vai ser igual a mais 1. Tá? Então esses dois nós aqui, apesar de ter uma diferença, eles estão balanceados dentro da restrição das árvores AVL. Né? Então olha só, a gente consegue ver por que é mais 1. Porque a subárvore da esquerda ela tem altura, né, maior que a subárvore da direita. A diferença é 1. A gente consegue ver isso aqui. Tá? A mesma coisa dessa subárvore aqui. Né? O fator de balanceamento dela é menos 1 porque, né, a subárvore da direita tem altura maior que a subárvore da esquerda. E essa diferença é igual a 1. Tá? Por isso. O sinal fala para a gente qual árvore que é maior. Se é a subárvore da esquerda ou a da direita. Né? E o valor diz para a gente qual que é a diferença. Tá? Qual que é o fator de balanceamento desse nó? Então, o fator de balanceamento desse nó vai ser igual a essa altura, a altura do filho da esquerda, que é igual a 2, menos a altura do filho da direita. Então, o fator de balanceamento desse nó é igual a 0. Está perfeitamente balanceado. Tá? Olha só, as alturas das subárvores aqui são as mesmas. Qual que ficou faltando? Agora só o fator de balanceamento do nó raiz. Então aqui vai ser igual, o fator de balanceamento desse nó vai ser igual à altura dessa subárvore, que é 2, menos a altura dessa subárvore, que é 3. Então a diferença aqui vai ser menos 1. Tá? Então todos os nós possuem fator de balanceamento, né, 0, 1 ou menos 1. Então essa árvore é considerada uma árvore AVL. Tá? E aqui, olha só, tem a explicação, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? O fator 0 indica que as alturas das subárvores esquerda e direita são iguais a 0. São os valores. O fator de balanceamento é o que está dentro do nó aqui. Tá? Fator igual a mais 1 indica que a subárvore da esquerda é maior que a da direita. Se for menos 1, significa o contrário, né? Que a subárvore da esquerda é menor que a subárvore da direita, a altura. Tá? E aqui está a função para calcular o fator de balanceamento. A gente calcula a altura do nó, que a gente já tem a função implementada, e calcula a altura do nó da esquerda menos a altura do nó da direita. Tá? Nesse vídeo a gente viu a definição geral do que é uma árvore AVL, né? A questão do balanceamento. E no nosso próximo vídeo eu vou apresentar para vocês sobre as rotações que são feitas para manter, né, uma árvore AVL balanceada. Tá? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.